Meus caros, vocês que estão nos acompanhando, vou trazer vocês agora para Brasília. Toda essa discussão toda com o Brasil e Estados Unidos, essas sanções vão influenciando em discussões na pauta aqui no Brasil. Isso aqui bate no projeto da anistia, em várias pautas que estão acontecendo por aqui. E amanhã vai ter uma discussão muito importante em Brasília sobre a PEC da blindagem. O senador Alessandro Vieira vai apresentar o seu relatório e hoje o senador Sérgio Moro, do União Brasil, apresentou uma emenda para tentar salvar a tal da PEC da blindagem e limitar o texto aprovado na semana passada na Câmara. Ele está propondo que seja exigida uma autorização prévia da Casa ou do Senado para abertura de investigações contra deputados ou senadores quando houver o tal do crime contra a honra, ou, segundo as suas palavras, qualquer imputação fundada exclusivamente em opiniões, palavras ou votos de parlamentar, ressalvando o crime de ameaça. Moro está entrando, gente, numa articulação dos bolsonaristas para limitar o escopo da PEC da blindagem. Será que vai funcionar? Agora a gente tem entrevista importante aqui em Poder e Mercado, porque a gente vai conversar com o relator da PEC da blindagem no Senado Federal, o senador Alessandro Vieira, a quem eu agradeço muito a participação aqui no nosso programa. Senador, seja muito bem-vindo a Poder e Mercado. Senador, o senhor apresenta amanhã o seu relatório, o senhor já disse algumas vezes que rejeita essa PEC, que ela está aí defendendo corruptos, criminosos. Agora, eu queria entender como é que o senhor está vendo essa movimentação dos bolsonaristas. É possível restringir essa PEC ou o senhor tende realmente no seu relatório a rejeitar ela como um todo? Explica um pouco para nós. Boa noite. Eu já protocolei o parecer agora há alguns minutos ou uma hora atrás, talvez, e é um parecer muito claro, técnico, objetivo, pela rejeição completa da PEC. A PEC, como veio da Câmara dos Deputados, ela é absolutamente imprestável. Ela é imprestável por duas razões. A primeira delas é porque ela é inconstitucional. Ela é flagrantemente inconstitucional, porque ela afronta uma série de princípios que são basilares da Constituição e porque ela tem um claro desvio de finalidade. Por que desvio de finalidade? Porque ela é uma PEC que supostamente serve para preservar prerrogativas, mas quando você olha o conteúdo, o que ela faz é criar uma blindagem para que parlamentares federais, estaduais, distritais e presidentes de partido tenham imunidade para o cometimento de quaisquer tipo de crime. Então, se um deputado, um senador comete um homicídio, se ele é corrupto, se ele, enfim, cometeu qualquer tipo de absurdo, ele só vai ser processado se os colegas parlamentares permitirem. O Brasil teve uma regra parecida entre 88 e 2001. A consequência disso é que, nesse período, você teve quase 300 pedidos de investigação e apenas uma liberação de um deputado insignificante, num caso de menor monta, já nos estertores dessa regra, e depois veio ser alterada em 2001, criando a regra atual, que protege as nossas opiniões, os nossos votos, as nossas manifestações, mas permite que a Justiça, que a Polícia, que o Ministério Público faça as investigações que desejar, que entender, e faça a denúncia. E ainda reserva, a Constituição atual ainda reserva a possibilidade de que o Parlamento suspenda essa ação penal quando é um crime cometido durante o mandato. E a gente teve agora, recentemente, um exemplo disso, no caso do deputado Alexandre Ramagem. O deputado Ramagem teve o seu processo no STF suspenso parcialmente no tocante aos crimes, aos fatos, supostos crimes ocorridos na vigência do seu mandato. Então a gente já tem essas prerrogativas todas, elas já estão postas. Esse desvio de finalidade faz com que a gente tenha a conclusão clara de inconstitucionalidade absoluta da proposta. E a gente avança e analisa o mérito. O mérito, o conteúdo dessa PEC é de proteção ao crime, é de estímulo à impunidade. É uma PEC que abre as portas do parlamento de vez para o crime organizado. Então, por isso, o parecer é pela rejeição. Nós temos uma majoritária parcela dos senadores já publicamente manifestando seu voto contra a PEC, pela rejeição da PEC, e a gente vai tocar isso. Eu analisei a emenda proposta pelo senador Moro,
O senador Portinho também apresentou uma emenda praticamente com o mesmo teor. Como a gente vota pela rejeição da PEC, as emendas são consideradas prejudicadas, eu não precisaria nem analisá-las. Mas, em respeito aos colegas, a gente faz essa análise. E a gente aponta justamente isso, de que não há necessidade de proteger a fala do parlamentar, porque essa fala já está protegida pela Constituição. É simples, está lá escrito no texto da Constituição, não há dúvida com relação a isso. E a gente faz mais, a gente visita os casos de parlamentares que hoje estão denunciados ou processados por crimes relacionados ao falar. E você verifica com clareza, pelo menos nos casos que identificamos, que quem está processado, quem está denunciado, é porque fez falas que configuraram crime e não estão ligadas ao exercício do mandato. Vou dar um exemplo, deputado Gustavo Gayer, ele faz uma fala pública dizendo que o presidente Lula atuou como um cafetão, oferecendo a deputada e ministra Gleisi como uma prostituta numa reunião de quadrilhas. Isso não é exercício de mandato. Porque, de outro lado, eu tenho também um arsenal enorme de falas, de atos, de manifestações duríssimas com relação ao Supremo, com relação ao Executivo, e que não ensejaram o processo para ninguém, porque configuram o exercício do mandato. Então, acho que falta, às vezes, alguns colegas abandonarem as narrativas eleitoreiras e prestar um pouquinho mais de atenção na lei. O senhor está colocando pontos muito importantes. É inconstitucional, é imprestável e a Constituição já determina o que os senadores bolsonaristas estão querendo colocar ali como emenda, né, senador? Que faria voltar para a Câmara, faria esticar esse assunto. Graça? Senador, eu queria perguntar uma coisa. O senhor que teve oportunidade de estudar a fundo como é que era essa regra de prerrogativa que parlamentar dependia investigação de parlamentar dependia de autorização das casas entre a Constituição de 88 e o começo dos anos 2000. A esquisitice desse negócio, por exemplo, uma das esquisitices desse negócio é a história do presidente de partido, que nem mandato parlamentar tem. Quem é que, nessa proposta, como é que ficaria se essa aberração, desculpa o português claro, se esse negócio passasse, como é que processa um presidente de partido? Casos como o do Mensalão, por exemplo, que teve Mensalão ou a Lava Jato, que teve dirigentes partidários, presidentes de partido, que viraram réus, essas pessoas não poderiam ser réus sem uma autorização do Congresso, do qual eles nem sequer fazer parte? Exatamente, o objetivo deles é esse. O texto aprovado na Câmara dos Deputados leva a isso. Você tem uma imunidade que se transfere também para os presidentes de partido. E o fundo disso, a razão disso é muito evidente. Nós temos, infelizmente, no Brasil, presidentes de partido hoje que são alvo de investigações ou mesmo já de processos por crimes graves. Não dá para tapar o sol com a peneira, né? Não dá para tentar criar essa distração e dizer que, olha, nós estamos fazendo uma PEC porque a gente não consegue trabalhar. Não é verdade. O texto não se refere a isso e não é verdade que a gente não consegue trabalhar. Não trabalha aqui quem não tem coragem, quem não tem competência ou não tem vontade. Não tem essa justificativa para não trabalhar porque alguém malvado, o Supremo malvado, não deixa de trabalhar. Eu já pedi impeachment de ministro, já pedi CPI, já votei contra a indicação de ministro, contra a recondução de PGR, faço manifestações cotidianamente contrárias a posicionamentos de ministros, e é claro que eles não gostam, mas eu não tive nenhum tipo de processo ou represália, porque eu trabalho dentro da lei. Agora, se alguém se acha no direito que porque ganhou uma eleição pode ofender as pessoas, porque, veja, essa emenda apresentada pelo senador Moro, entendida literalmente, ela permite, por exemplo, que numa briga de trânsito ou numa bebedeira no bar, você possa ofender alguém, xingar alguém, e você não vai ter nenhuma consequência jurídica, mesmo com isso não tendo nenhuma conexão com a realidade do mandato. Então, me parece que é uma proposta muito mais voltada para uma narrativa do que para um problema real, porque na vida real esse problema não existe. Eu acho até que às vezes alguns parlamentares se inibem na atuação, mas fazem isso porque não têm o preparo adequado para fazer o enfrentamento.
Lá na minha terra, lá em Sergipe, tem uma frase típica que diz: se você não aguenta com pote, não pega na rodilha, que é aquela coisa que coloca na cabeça para carregar pote cheio d'água. Tá? Não aguenta, não vem. Então, é mais ou menos isso que a gente está vivendo aqui. E eu acho que, naturalmente, a casa vai compreender a gravidade dos fatos, vai ouvir as manifestações das ruas, as opiniões unânimes dos especialistas, e vai fazer a rejeição amanhã na sessão da CCJ. Senador, o senhor está contando com essa rejeição, mas como é que está o mapa de votos? O senhor está fazendo esse mapeamento? Porque a gente sabe que os interesses corporativos do Congresso são grandes. Na última contagem, nós tínhamos mais de 60 senadores e senadoras que manifestaram publicamente o voto contrário. E a gente continua trabalhando e esclarecendo para os colegas qual é a realidade da PEC, quais são as consequências dela, para que eles possam ter um esclarecimento completo e fazer sua votação. A gente respeita a opinião de todo mundo. Na democracia, você tem que respeitar a opinião de todo mundo. Mas eu sou obrigado a mostrar com clareza que o que essa PEC faz, o objetivo dessa PEC, o resultado dela é proteção de bandido. E não consigo imaginar que algum parlamentar sério vá dizer que quer proteger bandido. E não interessa se esse bandido cometeu calúnia, injúria, difamação, ou se cometeu um estelionato, um furto, tráfico de entorpecentes. Qualquer crime deve ser apurado e punido. E como eu falei no começo da nossa conversa, se durante esse processo surgir a convicção do parlamento de que ele é equivocado, ele é abusivo, o parlamento continua com poderes para suspender esse processo até o final do mandato, desde que provocado por um partido político e em votação aberta. É a regra que está lá na Constituição. Acho que não deveria ser difícil de se fazer a compreensão disso. Carla. Boa noite, senador. O senhor falou sobre os 60 votos. Queria fazer duas perguntas, só para a gente explicar para quem está nos assistindo. Primeiro quantos votos são necessários para derrubar a PEC efetivamente? E segundo, o senhor estava falando sobre conexão. Eu passei pela Paulista para ver a manifestação contra essa PEC e também contra a anistia, e eu fiquei bastante impressionada com, embora partidos de esquerda tenham chamado, não havia um perfil de pessoas de esquerda efetivamente ali na Paulista. Era muita gente que a gente percebia que estava indo por primeira vez, enfim, acho que é a primeira vez que o Congresso está sob o escrutínio direto dos eleitores. Os seus pares entenderam esse recado, estão ponderando, estavam desconectados? A sensação que eu tive é que tudo isso que foi feito, como o senhor mesmo está dizendo, ou seja, muito claro, né? Ou seja, é algo para defender bandido. O que aconteceu? Por que a gente chegou nesse ponto em que a gente precisa ter um outro senador para dizer é uma PEC para proteger bandido e que ainda se insiste de sustentar esse projeto? Veja, Carla, a gente tem que ter uma leitura democrática de que as pessoas são livres para apresentar os projetos, para defendê-los. Eu, pelo menos, milito nessa linha. Mas, uma vez apresentado o projeto, ele tem que ser analisado de uma forma séria, de uma forma técnica. Eu imagino que na Câmara dos Deputados você tenha enfrentado uma mistura, né? Um grupo não tão grande, mas poderoso e bem articulado, e coloca isso na pauta com essa roupagem, e um outro grupo maior que infelizmente vota sem refletir, sem prestar atenção no que está votando, sem fazer uma leitura técnica, sem pedir, se não tem informação própria, sem pedir uma nota da consultoria, porque bastava fazer isso para constatar que a consequência direta da PEC é você abrir as portas para o crime organizado, de vez, porque você vai permitir que alguém cometa crimes de qualquer natureza. Essas pessoas só serão processadas se a Casa Parlamentar permitir, e o histórico aponta de que ela não vai permitir. Essa pessoa cometendo crimes normalmente vai angariar recursos, vai usar na próxima campanha e vai se perpetuar cada vez mais. É uma PEC que encaminha o Brasil para o narco-estado. Não é de difícil compreensão.
Mas, de fato, aqui em Brasília, vocês são experientes, sabem disso, você tem gente que vota sem entender o que está votando. Quando você tem esse tempo de maturação, e a gente teve aqui no Senado, mesmo que não tão grande, mas teve, e você tem a presença do povo nas ruas, o sinal de alerta fica mais claro. Eu tenho absoluta certeza que nenhum senador, nenhuma senadora pode votar alegando que não sabia o que estava votando. Agora não rola mais essa desculpa. Quem votar a favor da PEC está diretamente votando para proteger bandido. Senador... Quem vota por uma alternativa, como essa, desculpe, Raquel, essa alternativa sugerida pelo senador Moro, protege um tipo específico de bandido. O bandido que ofende as pessoas e comete crime contra a honra das pessoas, o que também não é razoável, porque você não precisa ofender para exercer mandato. E digo mais, a gente pode fazer crítica dura na vida pública. A crítica dura não configura crime. Ela faz parte da dinâmica da política. Mas daí a chamar alguém de prostituta, o outro de cafetão, ou coisas dessa gravidade, infelizmente acontece no parlamento, não dá para dar impunidade para isso, mas ainda mais uma impunidade extensa para todos os parlamentares do Brasil. É uma loucura. Senador, e só esclarecendo, o senhor disse que tem 60 votos pela rejeição. O senhor precisa de quantos? Na verdade, é o contrário. Eles precisariam de votos para aprovar uma 49. PEC. Eles precisariam de 49 votos para aprovar uma PEC. Nós somos só 81. Então, essa é uma PEC natimorta. Né? Aparentemente natimorta. A política tem surpresas, ela muda como as nuvens, mas eu não vejo como surgir uma surpresa nesse caso, uma vez que é tão claro, é tão grave, é tão óbvio. E também, que é muito difícil. Né? E também, só para a gente encerrar, senadora, acho que é importante o senhor explicar para quem está nos acompanhando a importância de rejeitar e de não aprovar nenhuma emenda, nada disso, para isso não voltar para a Câmara, ser analisado lá de novo, voltar para o Senado. Não faz sentido deixar esse texto rodando pelas casas, esperando uma oportunidade, uma janela para aprovação da blindagem. Realmente eu não consigo visualizar valia em fazer isso. Se a ideia é, eu preciso proteger os mandatos para um bom exercício, essa proteção já existe. Nós temos apenas, talvez, que demandar mais das casas uma atenção. Então, digamos que o caso do deputado X, olha, o deputado X está respondendo ao processo e ele não cometeu crime, ele usou apenas a palavra dele para exercer seu mandato, fiscalizando, criticando, enfim, defendendo uma ideia. Se essa for a hipótese, um partido político pode demandar e você faz a suspensão do processo. Isso já existe na Constituição e tem pouco tempo, tem 24 anos. Então, acho que falta talvez essa compreensão das ferramentas, o uso responsável delas e parar de se esconder atrás de narrativa. A polarização no Brasil está servindo de escudo para preguiçoso e para incompetente. A gente tem que parar com isso. O Brasil precisa da nossa atuação firme, corajosa e focada nos problemas verdadeiros da nação, não em defesa particular de interesse, que dirá interesse de escapar de processo criminal. Eu quero agradecer muito ao senador Alessandro Vieira, relator aí da PEC da blindagem, que está recomendando a rejeição dessa PEC, senador que saiu de uma reunião para nos atender. Senador, muito obrigada e boa noite e boa sorte amanhã nessa votação. Boa noite e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada.